Agora eu vou para mais um comentário em um comentário, que dessa vez é o da Franci Brito. A Franci Brito comenta aqui no vídeo que eu fiz o relativismo das igrejas evangélicas. Antes de qualquer outra coisa, Franci, muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. A Franci comenta bem assim, uma pergunta bem direta, ela foi bem direta. Confessionais? Então, o que é isso, né? Porque eu estou dizendo aqui que nós somos confessionais. Antes de qualquer outra coisa, Franci, compreender o seguinte. As igrejas reformadas, não é, desde a Grande Reforma Protestante, produziram documentos onde eles expressaram e definiram o que seria a fé verdadeira, a fé reformada. Entende? E esses documentos são documentos confessionais. Então eles fizeram isso usando, por exemplo, confissões de fé, então fizeram confissões de fé, catecismos, certo? E as tradições que foram se espalhando ou surgindo, os movimentos, não é, pela Europa, digamos assim, que eram realmente reformados, eles foram produzindo também documentos confessionais, para que cada comunidade, cada igreja, pudesse ter, então, não é, um resumo ou então a sistematização de suas doutrinas, para que o cristão pudesse aprender, raciocinar sobre a doutrina e ter o que responder também aos seus opositores. Então, os documentos confessionais sempre foram normais nas igrejas reformadas, sempre. E todo reformado, então, ele subscreve confissões, não é? Então, por exemplo, um pastor reformado, ele jura solenemente, não é? Ele subscreve esses documentos dizendo o seguinte, que ele promete não ensinar nada além desses documentos. Não quer dizer que esses documentos são para nós iguais à Bíblia. Muito pelo contrário, a palavra de Deus ela é única. Então esses documentos não estão nem ao lado da Escritura, estão muito abaixo dela. Porque é a palavra do Senhor que é a autoridade máxima para nós. Porém, esses documentos são a nossa interpretação da Bíblia, entende? Então, se você quer entender o que é uma igreja reformada, tem que estudar as confissões, certo? E aí fica um detalhe bem importante. Se você vai para uma igreja e o nome dela está lá, Igreja Reformada, não sei das quantas, a primeira coisa que você tem que perguntar, e eu digo isso para todo mundo, não é só para a França não, para todo mundo que está com interesse de ir para uma igreja reformada. Primeira coisa, aqui é a igreja reformada, né? Ah, que maravilha. Pastor, ou então irmão, quais são os documentos que você subscreve mesmo? Quais são os documentos confessionais da sua igreja? Ah, nós não subscrevemos não. Nenhum documento não. Isso é coisa de, sabe, coisa antiga, coisa antiquada. Olha, eu vou dizer não só para a França, mas para os demais irmãos aí, essa igreja não é reformada coisa nenhuma. Está usando o nome apenas por status. Está cheio de igrejas evangélicas que colocam o nome de reformada, mas não tem compromisso nenhum com reforma. Nenhum. É vergonhoso até. Estão usurpando o nome. Não é? Então, perguntou quais são as confissões dessa igreja. E eles disserem, nós não temos confissões, não são reformados. Porque se você vai para uma igreja reformada, você vai encontrar confessionalidade. Tá? Isso é fato. E você vai ver isso refletido no culto, por exemplo, e na vida dos irmãos. Então, chega numa igreja que é realmente reformada, por exemplo. Se você vai para uma igreja reformada de tradição continental, você vai chegar nessa igreja, quais são as confissões dessa igreja? Ah, pois não, são as 3 formas de unidade. A saber, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Aqui você tem as doutrinas de nossa igreja. Certo? Isso é ser confessional. Você vai para uma igreja de tradição da ilha, inglesa, escocesa, o que seja, os padrões de fé de Westminster, que são a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior de Westminster. Você vai para uma igreja batista que está escrito Igreja Batista Reformada. Você vai perguntar, qual é a confissão dessa igreja? Ah, é a confissão batista de 1649, não é isso mesmo? Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, os irmãos me corrijam aí. Não é? Ou seja, há uma confissão naquela igreja. Se você vai para uma igreja congregacional, não é? Essa igreja tem confissão? Não é? Vai procurar também. Eu não sei, hoje em dia as igrejas não subscrevem a confissão de Savoy, né? É uma pena, infelizmente é uma pena. Mas são igrejas confessionais, elas têm documentos confessionais. Se não houver confessionalidade, você não tem uma igreja reformada ali. Aquilo ali é fake news, não é? Não é uma coisa real, tá? É uma usurpação indevida e eu lamento que seja assim, mas eles têm liberdade para fazer isso, né? Então façam. Mas o fato é, a história diz quem somos. Nós temos uma tradição preservada, tá bom, Francis? Qualquer dúvida, se isso para você não ficou suficiente,
pode perguntar mais, viu? Pode ser mais específico nas suas perguntas, beleza? E eu quero pedir a você que aproveite o conteúdo do canal e recomenda para mais pessoas também. Tem muito conteúdo bom para vocês aqui, beleza? Deus abençoe e tchau!